Olá, gente, tudo bem? Meu nome é professor Wallace Cordeiro e dando continuidade à nossa aula sobre teoria das placas tectônicas, hoje, basicamente, a gente vai ver quais são as formas que as placas tectônicas se movimentam e algumas consequências desses movimentos, tá ok? Antes disso, que é importante a gente frisar, as placas tectônicas, elas são divididas de duas formas, correto? Temos placas oceânicas e placas continentais. Isso é muito importante, tá? Até porque, vocês se lembram quando a gente falou sobre a questão da densidade das placas? Quanto mais para o interior da Terra a gente vai, tende a aumentar a temperatura, pressão e densidade dos materiais. Por que eu estou falando isso? Nesse momento isso vai ser importante. Porque placas oceânicas, elas estão mais no interior da Terra, correto? E placas continentais, elas estão mais na superfície. A gente vai ver que, apesar das placas oceânicas elas serem menos espessas, mais finas do que placas continentais, né, que são bem maiores, as placas oceânicas elas tendem a ser mais pesadas por serem mais densas do que as placas continentais, que são mais leves, tá? E a gente tem que ter isso em mente porque a gente vai ver que isso vai ter consequências agora, tá ok? Só para frisar. E aí, como a gente estava dizendo, divergência de placa é quando as placas elas se afastam uma das outras. E aí isso acontece, por exemplo, aqui na América, entre a América do Sul e a África. E aí você tem a formação de uma cadeia de montanhas aqui no fundo do oceano, né? Que é a famosa cadeia meso-oceânica ou cadeia meso-atlântica, tá? Ou dorsal meso-atlântica ou dorsal meso-oceânica. É a mesma coisa, tá? Então, assim, às vezes muda um pouquinho a nomenclatura, mas a ideia é a mesma. Formação de cadeia de montanhas, na divergência. E a gente também tem uma divergência aqui na África, formando um rift, tá? Que a gente chama de chifre da África, a gente apelida de chifre da África, que ele está se separando, está saindo aqui do restante do continente africano, tá? Devido a essa divergência que existe ali nessa área. A convergência de placas é quando as placas elas tendem a se chocar, tá ok? E aí você tem um exemplo de convergência de placas tectônicas entre a placa indo-australiana e a placa euroasiática, tá ok? No caso são duas placas continentais. E aí você tem aqui, quando você tem um choque entre duas placas continentais, a tendência são as duas soerguerem, né? As duas subirem. E aí a gente tem nesse ponto, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, que é onde se encontra o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, né? Com quase 9 quilômetros, 9.000 metros de altitude, certo? E é exatamente aí que você tem um ponto mais alto, de maior altitude, perdão, do mundo, porque as duas placas elas estão soerguendo, elas estão subindo. Um outro ponto que você tem a convergência de placas tectônicas é entre a placa da América do Sul e a placa de Nazca. América do Sul, uma placa continental, de Nazca, uma placa oceânica. Aí você tem que lembrar. Placa continental, quando se choca com a placa oceânica, o que acontece? A placa oceânica desce, né, no movimento de subducção, se misturando com magma, enfim. E a placa continental, ela sobe. A gente vai ter aqui, ó, nessa borda oeste do continente americano, na América do Sul, o surgimento da Cordilheira dos Andes, tá ok? E por fim, o movimento transformante ou conservante é quando as placas elas se arrastam uma ao lado da outra, né? Como o movimento de fricção. E aí a gente tem esse movimento, por exemplo, aqui no norte da América, na área da Califórnia, né? Onde a gente tem a falha de San Andrés ou Santo André, como queiram, formando falhas, tá ok? Então, basicamente, esses são os 3 movimentos realizados pelas placas tectônicas e algumas consequências desses movimentos, tá beleza, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar aí que eu vou ter o prazer de estar respondendo para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.